Vamos lá, então, no desenho dos lábios. Eu quero que vocês tenham muita clareza e que vocês entendam que tem lábio que eu posso trabalhar à mão livre. Isso é muito mais fácil, muito mais rápido? Sim, é muito mais fácil e muito mais rápido. Só que há uma outra extremidade sobre isso, como por exemplo, a cliente, ela chega pra gente, a cliente real, a cliente que te paga, com a borda do lábio desalinhada, a borda toda falhada, não é um lábio bonito, um desenho bonito, e muitas vezes o cliente busca o quê? Um acabamento de borda. Então, quando eu falo assim com as alunas, quando você vai fazer o contorno em alguém, porque é necessário, como por exemplo nessa característica aqui de lábio, tá vendo como que a borda dela não é bonita? Você vai fazer um belo desenho, você vai fazer um contorno e durante o preenchimento que você for pintando aquele lábio, esse contorno ele vai sumir, ele não vai ficar visível. Então toda a borda vai ser infinita. Todo lábio nunca vai ficar contorno forte e o resto muito pintado. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque às vezes as alunas vêm com as desculpas assim pra mim. Acontece, tá? Ah, eu não fiz o contorno não, porque a cliente queria borda infinita. Não, ela não fez porque ela não estava afim, porque ela acha difícil, porque ela quis pular uma etapa. Então, não pule etapa. Quando você olhar para o lábio, desculpa, uma tosse de cachorro, minhas irmãs. Quando você olhar para o lábio assim, que o lábio for desenhado, bonito, o lábio tá pronto, você pode trabalhar a mão livre. Estamos combinadas? Só que você vai pegar, você vai comprar um lápis branco de maquiagem, aquele que vende no shopping, qualquer loja, um barato. E você vai delimitar com lápis de maquiagem. Esse desenho ele vai sumindo durante o procedimento. Aí você vai passar o lápis branco para quê? O lápis branco vai te mostrar que eu só posso ir até onde eu marquei com lápis branco. Pode ser também com a caneta em gel, tá? Eu gosto de fazer com lápis de maquiagem, mas pode ser com a caneta em gel branco. Sabe por quê? Porque se você, as pessoas acham, na verdade, nossa, é muito fácil a mão livre, mas acontece um fenômeno que é o seguinte: você tá ali fazendo o procedimento, tá indo tudo bem, mas lábio, ele é algo imprevisível. Tá indo tudo bem, do nada, sabe o que que acontece? O lábio incha, você perde a sua visualização, você não consegue visualizar aonde o lábio termina. E aí você acaba indo para onde? Lá para a pele da cliente. Isso vai ser um grande transtorno, um grande problema. Então, por exemplo, quando a cliente é muito branca, que eu não consigo ver onde o lábio dela termina, eu não passo a caneta em gel e vou à mão livre, não. Eu faço contorno. Só para eu ter uma visualização, porque se ele despinguela e desbeiça no meio do caminho, eu perco a minha visualização, aí lascou tudo, minhas irmãs. Então, assim, respeita o passo a passo. Tem que desenhar? Tem que desenhar. A maioria das clientes. Eu estou falando da cliente que te paga, da cliente real. Porque assim, ó, digamos que eu vá escolher uma modelo para portfólio, uma modelo para fazer num palco. Eu preciso de uma modelo que tenha a boca bonita, que tenha uma boca já desenhada, entendeu? Que vai me dar, assim, fotos maravilhosas, porque é lógico que uma pessoa que já tem um lábio bonito, que já vem toda pronta, uma modelo de portfólio, um modelo de palco, eu tenho que terminar aquele procedimento ali, ele tem que me dar a foto e visivelmente todo mundo que tá ali assistindo não pode ser um procedimento que vai puxar efeito anestésico, que vai ter um sangramento, porque tem lábio que sangra, aquela confusão toda. Não pode. Então, se eu vou escolher um modelo para portfólio, eu vou escolher um modelo muito, muito especial. Mas a cliente real que te paga, que coloca dinheiro no seu bolso, não é a modelo bonita, não é a cliente da pele fechada, da pele jovem, dos poros fechados. Você, profissional que está no campo de batalha, você sabe do que eu estou falando. A cliente que nos pagam, elas chegam pra gente assim, a gente precisa transformar o lábio dela inteiro. Quando é sobrancelha, a mesma coisa, qualquer procedimento. Então não caiam nessa assim, eu vou lá no Instagram da fulana, tá tudo sempre tão bonito, as fotos, não sei o quê. É porque a pessoa escolhe
A pessoa não, todos nós profissionais, né? A gente escolhe quais as pessoas a gente vai levar pro feed. A gente não vai levar pro feed qualquer pessoa. Vitrine de loja tem que ter as roupas mais bonitas, isso é fato. Então, assim, na maioria das vezes, um cliente ali que a gente tá atendendo, às vezes a gente termina, a gente não vai conseguir postar uma foto por vários motivos. Às vezes vai puxar efeito anestésico, às vezes o lábio vai inchar, não fica uma foto legal para ser postada, mas você consegue postar cicatrizado e por aí vai. Então, não se iludam com isso. Tá? Então, Érica, como que eu vou começar um desenho? Vamos lá. A primeira coisa, é uma das coisas que eu ensino muito para as minhas alunas, é ter percepção. Às vezes eu sinto falta das pessoas ter percepção, como por exemplo, eu fiz o desenho, eu vi que está torto, eu tenho que olhar e ver que tá torto. Você não tá enxergando que tá torto? Então você tem que ir no oculista e mandar fazer um óculos. Sabe por quê? Eu vejo gente fazendo desenho tão porcamente, tão desalinhado, tão bagunçado, tudo torto, achando que tá bonito. Ela sabe que não tá. E daí, em cima daquilo ali, ela faz o procedimento. Então, assim, se o seu desenho não prestou, você acha mesmo que o procedimento vai ficar lá, essas coisas? Vai ficar pedaço lá para fora, ou vai ficar pedaço lá para dentro, ou vai emendar canto, vai ficar... A cliente da borda desalinhada que precisa de uma reconstrução, vai ficar como, na verdade? Vai ficar no cicatrizado, se você não é caprichosa, se você não tem essa percepção. Vai ficar um lábio feio, desalinhado, pintado. Eu acho assim, gente, eu vou ser muito sincera. Isso é coisa de profissional porca, de verdade. Isso é coisa de gente porca, desmazelada. Eu lembro, voltando lá atrás, quando eu era iniciante, que eu tava começando ali no design de sobrancelha, você que tá aqui me assistindo, é bem provável que é micropigmentadora. Vocês já viram ali como que a gente fica afoita quando a gente tá começando pra gente conseguir fazer um design de sobrancelha alinhado? A gente fica, a gente olha, ai meu Deus, tá torto, tá isso, tá aquilo. Essa mesma percepção tem que ter na hora de desenhar um lábio. Aí tem gente que faz aquele desenho porco, tocado, e em cima daquele desenho sambado, ela vai lá e me faz um procedimento também que não fica lá, essas coisas. Então assim, ó, começa o desenho pela parte, sempre pela parte de baixo do lábio. Não começa o desenho pelo lábio superior, porque senão vai ficar mais difícil para você. Quando a cliente deita, você não trabalha com o seu corpo no alto da maca, trabalha com o seu peito mais ou menos rente à cabeça da cliente. E lembra sempre na hora de desenhar que a cabeça da cliente, ó, ela gira todinha para você. Não precisa você ficar naquela luta. Então você começou aqui, o lábio, ele te mostra onde é lábio e pele. Se você olhar de pertinho e colocar a iluminação, dá para você ver aonde o lábio começa e aonde o lábio termina. Então, tenha percepção. O que eu sinto às vezes e vejo as pessoas errando em algumas coisas é por falta de percepção, tá? Então, tenha isso. Aí você começou ali a desenhar a parte de baixo. Um grande erro na hora de desenhar o lábio é aquela pessoa que vem aqui, faz uma linha aqui, aqui e aqui, seguindo essa linha aqui do nariz. Sabe por quê que isso é um erro? Vou te contar por quê. Quando a pessoa está em pé, de frente para você, você não vai conseguir perceber, na maioria delas, que ela tem desvio de septo nasal. Que é o quê? Essa linha aqui do nariz, ela é projetada, ela tá aqui pro lado, ó. Aqui o nariz da pessoa tá até certo, mas quando ela deita, tá assim, de lado. Aí você vai e segue o septo torto dela com ela deitada, só dá pra ver com ela deitada, pra desenhar o arco de cupido. Não precisa, não faça isso que você vai errar. Aí, beleza, deitado, o desenho tá bonito, tá tudo legal. Mas quando a cliente ficar em pé, ao invés do arco de cupido dela estar centralizado com o meio do rosto dela, o arco de cupido dela vai estar lateral, porque na hora de desenhar, você foi lá e me fez uma linha aqui, aqui e aqui. Para de ficar fazendo coisas que vocês vê na internet aleatoriamente. Gente, eu sempre falo o seguinte, olha, conteúdo de internet, gente, pelo menos os meus, tá? Os meus conteúdos de internet, eles ajudam, eles são legais, é para ajudar os profissionais? É. Mas um conteúdo de sala de aula é outro tipo de conteúdo, não tem nada a ver com conteúdo de rede social, é outra coisa. E quem é que paga para ir para dentro de uma sala de aula? São profissionais que elas querem ter um acompanhamento de perto, elas querem passar por uma avaliação, elas querem ter acesso a todas as aulas, a todas as coisas.
essas profissionais decidem isso, porém outras decidem ficar ali nos conteúdos gratuitos de internet e acaba às vezes até errando no cliente por causa de conteúdo solto. Quando eu vou disponibilizar meus conteúdos gratuitos de internet, eu sou sempre muito clara, eu tenho muito respeito pelas pessoas que estão ali comigo e eu ensino de uma forma que elas conseguem visualizar e entender o que eu tô falando. Eu não uso nas minhas redes sociais, por exemplo, um gatilho mental para induzir as profissionais ao erro. Nunca. Lá no meu Instagram vocês não vão ver isso. É sempre informativo, educativo e claro. Minhas aulas, elas são muito claras, tá? Então tomem cuidado com isso. Desenhou a parte de baixo do lábio, agora você vai desenhar o lábio superior dessa cliente. Na hora de desenhar, na hora que você terminar de desenhar a parte de baixo do lábio, você já vai pegar o palitinho com algodão, tipo manicure, quando vai limpar nosso esmalte, pois é. Aí você vai pegar e você vai já ajustar esse desenho. Você pode ficar em pé, digamos que a cliente tá aqui, né, ó. Você pode ficar em pé para você conseguir ter uma visualização meio que de trás da cliente, você ter uma visualização do campo geral, olhando um lado e o outro do lábio ao mesmo tempo. Porque olhando um lado e o outro, você ajusta esse desenho da melhor forma possível. Só que tem uma coisa aqui, presta atenção. Quando a cliente tem um problema de projeção, o que é projeção? Ela tem volume aqui e ela não tem volume desse lado. Aí o que acontece? Você fica tentando ajustar volume. Volume não tem jeito de ser ajustado. Quem tem um lado mais gordinho que o outro, ela tem que ajustar fazendo preenchimento. A sua função enquanto profissional de micropigmentação é ajustar o desenho. Volume? Não tem como. Volume ela vai ajustar fazendo preenchimento. Estamos combinadas? Então, aqui, ó, tá o passo a passo. Começa pela parte de baixo, ajustou o desenho, aí faz um lado do lábio superior, faz na hora que você for desenhar o arco de cupido, desenha, imagina que você tá desenhando um coraçãozinho, que aí fica mais fácil para você conseguir. E na hora de desenhar aqui o coração, se você tiver com o braço lateral, fica mais difícil para você. Então, você meio que dá uma jogadinha de cadeira atrás da cliente para você conseguir fazer esse movimento, como se fosse mesmo um coração, combinado? Tá aqui o passo a passo. Quero mostrar para você aqui a diferença que faz um desenho bem feito, o lábio antes, o lábio desenhado e o procedimento pronto. Olha como que ficou lindo. Então, assim, entenda que trabalhar a mão livre, aquele caminho que parece fácil, parece muito legal, pode te trazer grande transtorno, como, por exemplo, entregar um lábio feio, desalinhado para sua cliente, como, por exemplo, correr o risco de pegar na pele da sua cliente, porque, basicamente, os lábios que a gente vai pegar no nosso dia a dia, a grande maioria precisa de uma reconstrução de borda, tá bom? Então, depois também vocês podem ir lá no meu Instagram, tem mais aulas lá falando sobre isso. E você que deseja ser a minha aluna, acompanhar eu ali na maca, fazendo todo o passo a passo, eu te convido a entrar para dentro da minha sala de aula. Já tem mais de 20 aulas lá disponíveis para você assistir quantas vezes você quiser. E de lá mesmo, de dentro da plataforma, você envia mensagem, né, pro meu número, que é um número exclusivo para quem é aluno e faz parte da comunidade, e daí você passa a receber toda a orientação, podendo fazer quantas perguntas você quiser. Combinado? Agora vamos para a nossa próxima